se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do antigo teatro. Na pequena cidade de Alvorada Negra, as ruínas do antigo Teatro Imperium ficaram abandonadas por mais de 50 anos. Ninguém ousava atravessar os portões enferrujados ou pisar no chão coberto de folhas mortas. Diziam que, na última apresentação, todos os atores morreram em cena, sem explicação alguma. Desde então, o prédio tornou-se um túmulo de ecos e murmúrios. O prefeito, desejando revitalizar o centro histórico, decidiu restaurar o teatro e inaugurá-lo com um espetáculo de estreia. Um grupo de jovens atores foi contratado para encenar a peça original da trágica noite, A Rainha Sem Trono. Os moradores protestaram, mas foram ignorados. Para muitos, mexer com aquilo era pedir para acordar algo que devia continuar dormindo. Durante as obras, os operários relataram sons estranhos, como sussurros e risadas vindas das coxias. Um deles chegou a ver uma figura vestida de luto atravessar o palco e desaparecer em fumaça. Mesmo assim, os trabalhos prosseguiram. Era mais barato fingir que nada acontecia do que atrasar o cronograma da prefeitura. Na noite anterior à estreia, a atriz principal, Larissa, encontrou uma carta antiga presa entre os forros do camarim. Estava assinada por Cláudia Mariani, a protagonista original que morrera em 1973. O papel, manchado e amarelado, dizia: "Quem assume meu papel, assume meu fardo." A cortina nunca se fecha para quem a abre com sangue. Larissa achou que era apenas um truque publicitário deixado ali para provocar medo. Ainda assim, sentiu um frio subir pela espinha. Quando olhou no espelho, por uma fração de segundo, viu outra mulher refletida em seu lugar, vestida como a rainha, com os olhos costurados por fios escuros. Naquela noite, o vigia noturno saiu correndo pelas ruas, gritando que o teatro estava acordando. Foi internado no hospital local, em estado de choque. Repetia apenas uma frase: "Eles não são atores, eles nunca foram." Ninguém deu ouvidos ao velho. No dia seguinte, o teatro estava pronto para sua reestreia. O letreiro reluzente trazia o título da peça, como se o tempo não tivesse passado. As cortinas de veludo estavam limpas, o palco encerado, e as poltronas, restauradas com o mesmo tecido vermelho sangue de meio século atrás. Às 20 horas em ponto, os portões se abriram. A plateia entrou animada, embora muitos ainda sentissem um incômodo difícil de explicar. Era como se os olhos das estátuas decorativas os acompanhassem a cada passo, e as sombras se movessem por vontade própria. O teatro lotou rapidamente. Havia uma sensação coletiva de que aquela noite seria memorável, embora ninguém soubesse exatamente por quê. A peça começou com perfeição. As falas estavam na ponta da língua, os cenários deslizavam com precisão. Mas algo na performance de Larissa chamou a atenção, ela não parecia estar atuando. Seus olhos estavam vidrados, e sua voz parecia vir de outro tempo, como se ecoasse do fundo de um poço. Quando ela recitou a primeira fala do segundo ato, alguns idosos na plateia se levantaram, pálidos, murmurando: "É exatamente como naquela noite." No camarim, os demais atores começaram a perceber mudanças sutis em seus próprios corpos. Um deles, Davi, viu sangue escorrendo de suas unhas enquanto se maquiava. Outro, Márcio, sentiu o figurino apertar como se estivesse sendo costurado diretamente em sua pele. Mas, ao olharem para fora, tudo parecia normal demais. O público aplaudia, sorria, hipnotizado. No terceiro ato, Larissa desceu do palco e caminhou até a primeira fileira. Estendeu a mão a um homem do público e sussurrou: "Você me prometeu, Rafael. Você prometeu que eu voltaria." O homem desmaiou. Quando foi socorrido, estava com a língua costurada com linha de teatro. A peça seguiu. Ninguém saiu. Era como se uma força invisível os mantivesse presos ali. Portas trancadas, janelas seladas. E, pior, os próprios atores já não conseguiam distinguir se estavam seguindo o roteiro ou sendo arrastados por algo maior que eles. No ápice da peça, as luzes caíram por segundos. Quando voltaram, havia mais gente no palco. Roupas antigas, maquiagens de outra época.
Eram os atores mortos de 1973, em plena atuação. Suas vozes mesclavam-se às dos vivos, criando um coral de agonia. O público aplaudia com fúria, como em transe. No último ato, Larissa ajoelhou-se no centro do palco, chorando. Eu não quero mais, me tirem daqui, mas ninguém veio. Os refletores focaram nela, e uma sombra colossal tomou forma atrás da cortina. A cortina se fechou sozinha. O teatro inteiro tremeu, como se fosse engolido por um suspiro vindo do além. Quando as luzes se acenderam, o palco estava vazio. Apenas o eco de aplausos permanecia, reverberando sem fonte visível. No dia seguinte, os jornais locais noticiaram o sucesso do espetáculo. E, de forma inexplicável, o cartaz do teatro anunciava uma nova apresentação para a noite seguinte. Nenhum dos atores foi encontrado. Os familiares procuraram as autoridades, mas a única resposta era silêncio, um silêncio espesso e opressor. A cidade parecia anestesiada. Pessoas faziam fila para comprar ingressos, como se compelidas por uma força obscura. Alguns tentavam resistir, mas bastava olhar o cartaz da peça para sentirem uma vontade insaciável de estar lá, novamente. Uma investigadora forense, Teresa Martins, foi chamada para analisar o local. Ao entrar no teatro, sentiu imediatamente uma pressão no peito, como se mergulhasse em água gelada. Cada passo fazia render os tacos do chão, mas não havia sinal de poeira. Era como se o local estivesse sendo usado constantemente, embora ninguém saísse dali desde a estreia. Nos bastidores, Teresa encontrou retratos antigos. Todos os atores mortos na década de 70 estavam lá, mas o último retrato parecia recente, mostrava Larissa com um olhar vago, como se estivesse aceitando seu novo papel no elenco dos mortos. À noite, a peça se repetiu, com novos atores. Eram os espectadores da primeira noite, agora em cena. Os figurinos surgiam em seus corpos como pele. As falas vinham sem que soubessem de onde. A peça era viva, e o teatro era sua boca faminta. Na plateia, Teresa tentava resistir à hipnose. Mas, quando Larissa apareceu no palco e fitou seus olhos, algo dentro dela se quebrou. Lembrou-se de um sonho que tivera quando criança, onde era arrastada para um palco por mãos invisíveis. Sempre acordava aos gritos. Agora percebia, aquilo não era um sonho. A peça parecia reescrever a realidade. O que começava como ficção se tornava profecia. Teresa levantou e correu, tentando abrir uma das portas. Ela não se movia. Apenas um sussurro respondia: o espetáculo ainda não acabou, e você tem um papel a cumprir. No espelho do camarim, viu seu rosto transformar-se lentamente no de Cláudia Mariani. Quando olhou para suas mãos, segurava o script da peça. A data no topo? 18 de maio de 2025. Abaixo, atriz principal, Teresa Martins. No terceiro dia, a cidade amanheceu com panfletos espalhados por todos os cantos. Não havia nome de impressora, nem assinatura. Apenas uma frase em letras vermelhas: hoje é sua vez de entrar em cena. Muitos riram, outros ignoraram, mas à noite todos estavam lá, mesmo os que juravam nunca voltar. Teresa, agora com o olhar perdido e os cabelos penteados como a personagem da rainha, era a estrela da noite. Sua voz vinha de um lugar antigo, ressoando com a força de 100 ecos. Já não lembrava por que estava ali, apenas sabia que precisava continuar. A peça precisava de aplausos. Nos bastidores, a sombra crescia. Uma entidade sem rosto, que se alimentava de emoção humana, de dor contida nas palavras encenadas. O teatro era seu altar. E cada nova peça, um ritual de possessão. A equipe técnica já não existia. As luzes se acendiam sozinhas. As cortinas se moviam sem mãos. E as vozes no sistema de som vinham de gravações nunca feitas. Cada noite, uma alma era capturada. Cada aplauso, uma corrente se fortalecia. Os poucos que tentaram escapar foram encontrados pelas ruas, vagando com os rostos pintados de branco, como palhaços tristes. Repetiam trechos da peça em voz baixa, como um mantra. Eram os esquecidos do palco, aqueles que erraram suas falas e foram expulsos da encenação eterna.
Um padre foi chamado para exorcizar o lugar. Mas, ao entrar, caiu de joelhos. Não é um demônio comum, disse, chorando. Isso é uma encenação feita por algo que nunca viveu. Um espírito que aprendeu a existir através do teatro, e agora, quer o mundo como plateia. Enquanto isso, a peça seguia, noite após noite. O teatro nunca mais fechava. E os nomes do programa de elenco mudavam diariamente, sempre com novos cidadãos de Alvorada Negra. Um por um, todos estavam sendo chamados ao palco. Certa noite, os portões do teatro se abriram para uma apresentação final. O letreiro brilhava em dourado sombrio, a morte da rainha. Toda a cidade foi. Ninguém conseguiu resistir. A rua parecia empurrar as pessoas para dentro, como um rio de carne indo ao sacrifício. No palco, Teresa encarnava completamente Cláudia Mariani. Sua voz era gutural, suas lágrimas, sangue. Atrás dela, os atores mortos formavam um coro em ruínas, cantando uma melodia que não existia em idioma algum. Os espectadores, estáticos, sorriam com os olhos vazios. Então, o palco desmoronou. A estrutura cedeu, mas ninguém correu. Das tábuas quebradas, mãos surgiram, puxando corpos, arrancando máscaras. Era o verdadeiro fim da peça. O teatro não queria mais encenar, queria devorar. Na última fileira, uma criança que nunca havia ido ao teatro observava tudo com olhos de vidro. Era o único que via o verdadeiro rosto da criatura por trás do espetáculo. Com um grito que rasgou o ar, ele disse: "A cortina se fecha quando todos esquecem." E sumiu em uma explosão de luz. No dia seguinte, o teatro estava em ruínas novamente. Não havia sinal de espetáculo, nem de pessoas. Apenas o velho letreiro, agora coberto de fuligem, onde se lia: "Fechado para sempre." Mas à noite, se alguém passar por Alvorada Negra e prestar atenção, ouvirá aplausos vindo de um lugar que não existe mais. E, se olhar direto para o breu, verá olhos o encarando de volta, esperando seu momento de entrar em cena. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode